Livro de Jó, capítulo 38, versículos 1 a 7. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 4 de outubro de 2023. É uma quarta-feira. E hoje é dia de agradecer ao Senhor pela tua vida e pela minha também. Hoje é teu aniversário. Deus te abençoe de uma forma muito especial, minha irmã, meu irmão, nesse 4 de outubro. Estamos vencendo o mês de outubro. Então, hoje é teu aniversário. Deus te abençoe. Você que completa mais um ano de vida e você que completa mais um dia de vida, parabéns para você também, tá? Você tá aí do outro lado, vivinho e vivinha da Silva. E eu tô do lado de cá também. Muito bem, então nessa manhã vamos celebrar esse dia. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, diz o Salmo 118, versículo 24. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, diz Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Eu, e você também, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, diz o Salmo 3, versículo 5. Tá bom? Pois é, a gripe tá indo embora, graças a Deus, o resfriado. Vamos lá. Que nesse dia, além da gente celebrar, a gente receba aí renovação das nossas forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, vocês têm esperado no Senhor, então receba. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Receba nessa manhã fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Receba nessa manhã alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja abençoado e abençoada com essas bênçãos aí, renovação de forças, alegria, fé. Seja abençoado também nessa manhã com gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, receba essas bênçãos também. Receba a bênção da companhia. Sinta a companhia e a vitória de Deus na tua vida. Romanos capítulo 8, versículo 31.
Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe também nessa manhã com a sua provisão e com a sua tranquilidade. Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É isso aí, Ele refrigera a nossa alma, né? Quase que eu engatei e falei o salmo todo. Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, com a sua novidade. Isaías capítulo 43, versículo 19, o Senhor diz para mim e para você, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz, será que vocês não percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Deus nos abençoe nessa manhã com a sua luz. João capítulo 8, versículo 12. De novo, Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que essa luz aqueça teu coração, ilumine a tua mente e te oriente a tomar as decisões certas, tá bom? E dessas decisões, ter as atitudes corretas também. Muito bem, nessa manhã também, Deus nos abençoe com perseverança. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele faz os meus pés ligeiros como os das corças e me faz andar sobre as minhas alturas, ou me faz andar altaneiramente. Consertou a postura aí? É isso aí. Ele nos faz andar altaneiramente. Nessa manhã também, que Deus nos abençoe com a sua paz. É o nosso versículo de outubro. João capítulo 14, versículo 27. Jesus diz aos discípulos e diz hoje para mim e para você: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que seja assim nesse 4 de outubro, tá bom? E aí, antes que eu me esqueça, quero te lembrar que hoje à noite eu vou fazer uma live pelo Zoom, né? Através da Cátedra Leão 13, a Cátedra de Estudos Bíblicos da PUC. Então, vou fazer essa live às 19 horas, tá bom? E vou falar sobre a figura da mulher no Antigo e no Novo Testamento. Então, esteja orando aí por esse evento e, se você puder, esteja lá, né, conosco, tá bom? Eu vou tentar deixar aqui no YouTube o link e vou também deixar aqui nas minhas listas de transmissão e também lá no Facebook, no Instagram também vou tentar deixar lá, tá bom? Então, eu deixo o link e você esteja lá com a gente. Deve ficar gravado, certamente, mas se você puder estar ao vivo é mais gostoso. Tá legal? Muito bem. A meditação de hoje tem o seguinte título: Mistérios
de Deus. Que é sobre isso que Deus vai aí perguntar a Jó, né, já encaminhando para o finalzinho do livro de Jó. Essa meditação é da nossa irmã Beverly, lá do Arizona, nos Estados Unidos, e a epígrafe é o versículo 4 de Jó 38. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Essa parte do livro de Jó é muito interessante, né? Porque o livro de Jó é um livro de questionamentos, né? O tempo todo, quando os três amigos, né, os amigos, né, de Jó chegam e começam a acusá-lo, porque ele está passando por todas aquelas situações e ele tenta se defender, né? Muitas vezes ele se defende até dele mesmo, né? E ele fala para Deus, né, que ele é justo, ele, Jó, né, é justo e está passando por aquilo, e que Deus o esmagou, e que tal, e tal, e tal. E aí, tanto os amigos como o Jó tentam dar uma resposta para as situações pelas quais Jó está passando. E aí, no capítulo 38, é o diálogo final. Só que agora, esse diálogo não é entre Jó e os amigos, é entre Deus e Jó. E no capítulo 38, Deus vai começar a fazer uma série de perguntas. Você lê, né? Você vai rir, porque a impressão que eu tenho, toda vez que eu dou aula sobre esse texto, esse finalzinho do livro de Jó, sabe aquele desenho animado em que o personagem vai ficando pequenininho? Isso, fuim, 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 fuim. É mais ou menos isso, né? Ele vai ficando pequenininho, né? E aí eu tive uma experiência dessa quando eu entrei na UERJ, né, na Faculdade de Letras. Eu e uma amiga minha, eu me lembro, a Dionélia, eu morava aqui em Nilópolis e ela lá em Nova Iguaçu, né? E aí a professora, não me lembro se era de cultura brasileira, era alguma coisa assim, né? Aí, eu acho que era de cultura brasileira, sim. Eu me lembro que era uma professora e ela foi perguntando, né? Quantos jornais vocês leem por dia? Quantas revistas vocês leem por semana? Quantos livros vocês leem por mês? É, é, quantas vezes vocês vão ao cinema, né, na semana? Quantas vezes vocês vão ao teatro no mês, sabe? Quantas vezes vocês vão à exposição cultural no mês? E aí eu fui ficando pequenininha, porque eu falava, meu Deus, essa não é a minha realidade, né? E precisou ser, né, para ser estudante de letras, ainda mais fazendo português grego, né? E aí eu e ela começamos a nos organizar, e eu me lembro que a gente ia para o Centro Cultural Banco do Brasil, né? Porque as peças, para quem mora na Baixada, né? Agora não, isso aí em 2001, tá, gente? Agora tem teatro em Nova Iguaçu, que foi todo revitalizado, em Caxias, né? Aqui em Nilópolis estão construindo teatro e tal. Acho que em São João, não sei se tem teatro, São João de Meriti, né? Mas aqui para pé, Anchieta, né? Tem essas tendas de teatro que começaram a ser criadas depois, tenda cultural, né? Exposições, né? Essas feiras literárias, mas antes era só lá embaixo, né? Lá no Rio, no centro do Rio. A gente fala lá embaixo, né? Então, eu me lembro, a gente se organizava porque as peças no Centro Cultural Banco do Brasil eram 7 horas da noite, no máximo 7h30, e acabavam 8h30, 9 horas. Então dava para a gente ir e voltar, né, em segurança, vamos dizer assim, né, não voltar tão tarde.
Porque não dava pra gente ir pra peça da Zona Sul, que começava 9 horas da noite, né, e tal. E aí eu me lembro que a gente fazia isso e começamos né, a ser mais culturais, vamos dizer assim. Mas essa cena do Jó, né, Deus fazendo essas perguntas, me lembra exatamente isso, né, aquele dia a professora fazendo. E aí, ao longo do capítulo 38 e 39, Deus vai fazendo essa série de perguntas a Jó. E no capítulo 40, a gente tem uma primeira resposta de Jó, e eu vou ler isso para você. E Jó diz assim, capítulo 40, versículos 3, 4 e 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, Jó, eu não vou falar mais nada, eu estou colocando a mão na minha boca. Só que aí Deus continuou a falar com ele, no capítulo 40, a partir do versículo 6. Mais uma série de perguntas no capítulo 40, 41. E no capítulo 42, aí sim, que é o texto mais conhecido, é a segunda e última resposta de Jó, tá? Quando ele vai dizer, né, Jó capítulo 42, versículo 2, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, né? E depois, quando Jó, no versículo 5 do capítulo 42, vai dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? E o versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, ou seja, eu me arrependo de tudo aquilo que eu questionei, de tudo aquilo que eu falei. Então, o livro de Jó, além do ensinamento que a gente tem sobre o que a gente chama, né, de paciência de Jó, né, que as pessoas até usam essa expressão, é um livro sobre isso, né, sobre até que ponto, né, a gente deve questionar Deus, né, porque aí chega uma hora que Deus vai dando também as respostas para a gente e vai nos perguntar coisas, né? Então, o que é mistério de Deus é mistério de Deus, né? O que está encoberto, né? O que não está encoberto está revelado, a gente fica sabendo. Então, no capítulo 38, o que a gente tem é isso, Deus perguntando a Jó, onde é que você estava? Quando eu, o Criador, né, estava realizando ali todas as coisas, né? Os fundamentos da terra, as medidas da terra, né? As bases da terra assentadas. Onde é que você estava, né? Versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Os filhos de Deus aqui, gente, são o exército celestial, tá? Porque se você for ler, continuar lendo, Deus começa na criação, tá? Esse Deus criador vai falando sobre todo esse momento. Tanto que no versículo 8, ele vai falar do mar. Quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? Né? Então, falou do céu, agora vai falar do mar, tá? E depois vai falar do amanhecer, do anoitecer, vai falar da neve, da chuva, do orvalho, do gelo, da geada, todas as coisas para as quais a gente não tem resposta, né? E depois vai falar dos animais do campo, das aves, né? Quem é que as alimenta, e depois o jeito de ser de cada animal é muito legal. Fala da avestruz, é muito joia, é muito, sabe? Quem revestiu o pescoço do cavalo de crinas, olha que bonito, Jó 39, versículo 19, né? O pulo do gafanhoto, é muito legal, sabe? E aí vai falando sobre todas essas coisas e depois vai falar dos grandes monstros marinhos, né? Há um texto aqui que até
parece mesmo a descrição de um dinossauro, né? Quando fala do Behemoth, né? A besta gigantesca, que muitas Bíblias traduzem como hipopótamo, mas não tem nada a ver com hipopótamo, né? Então, é muito legal que a gente, nessa manhã, né, entenda, né, que mistérios de Deus são mistérios de Deus. E muitas vezes esses santos mistérios também ajudam a alimentar a nossa fé, né? Porque quando Deus nos revela o seu mistério, é tão gostoso, né? É igual brincar de esconde-esconde. Tá bom? Vamos à meditação da Beverly, então, que é muito interessante por sinal. Diz ela: conheço o princípio básico do funcionamento do micro-ondas quando coloco um prato de comida para esquentar. Átomos e energia criam ondas que vibram para aquecer minha comida. Mas não posso fingir que entendo completamente a complexa ciência por trás disso. No entanto, essa falta de conhecimento não me impede de usar meu micro-ondas. Fico feliz por minha comida esquentar rapidamente. Lembrando, né, que se você usa micro-ondas, o princípio básico é o tempo que você levou para esquentar precisa ser o mínimo de tempo que você deixe para esfriar, né? Para aquelas ondas ali se esvaírem, né, do seu alimento, tá? E o máximo que você puder evitar usar o micro-ondas, evite, tá bom? Usa o forninho, usa o forno, esquenta no fogo, tá bom? Esquenta em banho-maria, né? O máximo que você puder evitar, evite. Da mesma forma, diz ela, não entendo os mistérios de Deus, mas minha falta de conhecimento não me impede de confiar nele. Na leitura das Escrituras de hoje, Deus faz uma série de perguntas a Jó sobre as complexidades da criação. Como Jó, não entendo como Deus criou nosso mundo. Não entendo exatamente como minha crença em Jesus me dá um relacionamento pessoal com um Deus invisível. Não entendo como o Espírito Santo intervém em minha vida, oferecendo paz permanente por meio das Escrituras e da oração. Como disse o apóstolo Paulo, vemos as coisas obscuramente, como um reflexo nublado em um espelho, mas algum dia entenderemos. Aí ele cita 1 Coríntios, ela cita 1 Coríntios 13, 12, quando o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Agora nós vemos em parte, mas nós veremos face a face, né? Agora nós entendemos pouco, mas um dia nós entenderemos tudo. Não preciso entender algo para saber que é assim. Tudo ao meu redor contém incontáveis níveis de mistério que me empurram para a grandiosidade de Deus. Apesar da compreensão incompleta, a vida espiritual nasce e se alimenta da fé. Vamos orar com a Beverly? Bonito isso, né? A vida espiritual nasce e se alimenta da fé. É isso aí. Querido Criador, obrigada por me guiares até Ti através do mistério e da maravilha do mundo ao meu redor. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje. Hoje celebrarei o mistério de Deus. Oremos pelos cientistas. Pai, nessa manhã nós oramos pelos cientistas ao redor deste mundo, Pai. Abençoa cada um, que a ciência seja feita para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Nós te pedimos também hoje, com muita alegria, pela vida dos nossos aniversariantes, Pai. Abençoa com essa fé, que a vida de cada um dos nossos aniversariantes seja alimentada com fé. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Excelente dia, excelente quarta-feira, excelente semana aí. A gente está no meio da semana
E hoje, se Deus quiser, tô indo para Saquarema e aí de lá eu vou fazer essa live aí para PUC, porque meu material tá todo lá, né? Da live. Então, e fico lá um pouquinho, que o Senhor abençoe aí a minha ida, o meu retorno, tá? Esteja orando. E lá também eu tenho uma consulta médica aqui lá na clínica de olhos, então esteja orando aí pelo médico, para que essa situação aqui dos meus olhos, o mistério, né, seja esclarecido através de exames e tal, para que eu possa fazer aí o melhor tratamento ou esse Deus que é poderoso me curar, tá bom? Ele sabe o que faz com a gente. Deus te abençoe. Excelente dia. Um beijão.